Oi, gente, beleza? Tudo bem com vocês? Dando sequência naquilo que nós já começamos no nosso encontro síncrono, iniciamos o capítulo 12, né, que é o capítulo de noções de estatística, que é onde nós vamos trabalhar aqui algumas ideias voltadas à pesquisa estatística, tá certo? Então, nós já vimos aqui a tabela de distribuição de frequência, vimos que nessa pesquisa, nessa pequena pesquisa que foi realizada, nós temos aqui a frequência é um número, né? Quantas vezes aquele determinado evento apareceu perante a pesquisa, ou seja, o que nós vimos aqui foi a relação quantos alunos de uma turma de 25 alunos, né? Quantos desses alunos possuem irmãos, tá certo? Então, tem, no caso, 2 alunos que não possuem irmão, 8 alunos que possuem um irmão, 11 que possuem 2 irmãos e assim sucessivamente. Depois nós vimos a questão da frequência relativa, que nada mais é do que a frequência absoluta, tá? Frequência ou frequência absoluta é a mesma coisa, transformada em porcentagem. Ou seja, 8% da turma não possui irmão. 32% da turma, apenas um irmão. 44% da turma, 2 irmãos e assim sucessivamente. Trabalhando com a porcentagem fica muito mais fácil de identificar, né? Percebam que o que prevaleceu aqui está entre 32% e 44%, ou seja, a maior parte dos alunos, que seria ali 76%, 76 a cada 100 alunos possui ou 1 ou 2 irmãos, beleza? Depois aqui ele fala da distribuição de frequência, o que vem a ser, já havíamos comentado sobre isso, tá certo? Bom, depois, comentei rapidamente com vocês sobre a população e a variável, inclusive para a nossa pesquisa já é importante vocês irem levantando esses dados, né? Qual a população? A população, gente, é o público que a nossa pesquisa vai atingir, tá? E as variáveis, existem 2 tipos, as discretas e as contínuas. Então, paramos aqui, ó. A variável discreta. Uma variável que associa cada elemento da população um número resultante de contagem. Um número resultante de contagem é exemplo de variável discreta. Então, a variável discreta está associada a um número resultante de contagem. Tá certo? O que seria isso? Nas variáveis discretas, os possíveis valores podem ser dispostos sucessivamente como x1, x2, x3 e tudo mais. São variáveis discretas, por exemplo, a quantidade de irmãos de cada aluno de uma classe, como nós vimos ali, a quantidade de telefonemas recebidos por uma pessoa em cada dia no mês, quantidade de acidentes que ocorrem por mês numa rodovia. Então, essas são variáveis discretas, tá certo? Bom, nossa pesquisa, ela pode possuir uma variável discreta ou não, vai depender. Podemos, inclusive, perguntar para os alunos, você tem irmãos em sala? Você tem algum irmão que está passando também na fase estudantil? Né? Porque, de repente, é uma questão que a gente pode pensar até em colocar no nosso questionário, viu, gente? Em relação à nossa pesquisa, que é a dificuldade da educação na pandemia, durante esse período de pandemia, tá certo? Ó, uma coisa pra gente pensar. Você possui irmãos? Quantos irmãos você possui? Quantos irmãos você possui? Como um estudante, por exemplo? Não sei. Vamos ver, porque vai depender do segmento que nós vamos dar para essa pesquisa. Aí depois vem as representações gráficas, né? Existem diversos tipos de gráficos. Então, podemos representar a distribuição de frequência dos números de irmãos, por exemplo, que é o exemplo que ele vai continuar aqui, num gráfico de barras, ou num gráfico de colunas ou de setores. Esse é um gráfico de colunas, desculpa. Colunas, né? Colunas são verticais, são barras verticais, também poderia ser chamado assim. E na coluna, no eixo vertical, eu tenho as porcentagens e cada coluninha indica que, ó, 8% possui ali nenhum irmão. 32%
possui um irmão. 44, 2 irmãos. 8%, 3 irmãos. 4%, 4 irmãos. 5%, 4 irmãos. 4%, 5 irmãos. Tá certo? Então, aqui eu tenho a quantidade no eixo horizontal e no vertical é a porcentagem referente ao número de irmãos. Beleza? O gráfico de barras horizontais, ele retrata a mesma coisa, porém é a disposição. Professor, mas qual gráfico eu vou utilizar? Aquele que for mais conveniente. Geralmente usamos o de colunas ou até mesmo o de setores. Esses dois tipos de gráficos são os mais utilizados. Os de setores, você bate o olho, gente, e dá para enxergar diretamente aqui, ó. Um irmão, olha aqui, e 2 irmãos, foi o que prevaleceu, foi o que tomou a maior parte da circunferência. Tá? Porque no gráfico de setores, esses setores eles são proporcionais, a circunferência não tem 360 graus. Então, por exemplo, número de irmãos, 44% dos alunos possuem 2 irmãos. Então, como que eu calculo o setor circular correspondente a esse dado? Eu pego 44% de 360 graus. Que vai dar 158 graus e 40,4. Tá? Então, eu pego ali aproximadamente esse setor circular, ele tem 158,4 graus. Já os que possuem um irmão, 32% de 360, que vai dar 115 graus, que é esse setor aqui. Então, você pega a porcentagem correspondente aos 360 graus. 360 graus é tudo, então você aplica a porcentagem em cima de 360, acha o ângulo central correspondente ao setor, tá? Então, vou colocar aqui de novo, ó. Esse é o ângulo central de 158,4 graus, tá? Aqui está o cálculo. Esse ângulo central corresponde a 115 graus,2. Estou me adaptando ainda tá? Coloquei o grau ali, mas 115 graus tá aproximadamente. Você não vai colocar 115,2 graus. Beleza, gente? Os exercícios que nós temos aqui são exercícios relativamente simples, tá? Não vou entrar nessa discussão, porque isso daqui eu falaria para vocês darem uma olhada aqui nos exercícios. Por enquanto, não. É mais essa discussão teórica, esse assunto ele é um pouco mais falado mesmo. Aqui é mais interpretação, né? Tem um 3, por exemplo, ele pede para o número de erros na primeira página de um jornal diário de grande circulação em 200 dias pesquisados, está na tabela ao lado. Número de erros na primeira página. Nenhum erro, um erro, 2 erros, 3 erros. Então, ó, nos 200 primeiros dias, 170 dias não tinha nenhum erro na primeira página. Em 18 dias foram encontrados um erro. Em 10 dias foram analisados 2 erros e em 2 dias 3 erros. Tudo bem? O que ele pede? Refaça a tabela acrescentando a frequência relativa. Aqui eu tenho número de dias, né? A frequência relativa é a porcentagem em relação a esses 200 dias, tá certo? Então, notem que se eu somar aqui, ó, a soma de tudo isso aqui vai dar um total de 200 dias, que é o total pesquisado. Então, 170 dividido por 200, eu tenho a frequência relativa aí. Simples de tudo. Beleza, pessoal? Bem tranquilo mesmo. Então, já venho aqui com uma outra... na sequência com uma outra explicação, beleza? Façam esses exercícios, são simples, pode fazer no caderno mesmo, beleza? Valeu, pessoal. Ó, lembrando, eu acho que o gráfico de setores é o mais fácil para a gente visualizar uma determinada situação. Tanto é que na pesquisa nossa, nós vamos trabalhar muito com gráfico de setores,
tá bom? Ele é mais fácil porque ele é nítido. Você bate o olho, você já vê o que mais se destaca e também vê o que menos se destaca. E fica fácil de identificação, a identificação. Beleza? Valeu, manda ver aí, hein?